A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães, você está no canal Uma Bíblia na Mesa, e hoje nós vamos falar sobre a Trindade sendo revelada em um dos versículos, ou um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e também um dos mais pregados na Bíblia Sagrada, tá? Nós estamos falando do texto de Isaías, capítulo de número 6, provavelmente você já deve ter ouvido alguém pregar, você já deve ter pregado, você já deve ter lido e estudado, porém provavelmente você não viu a revelação da Trindade no texto. Nós vamos abordar agora num estudo bem aprofundado, não muito demorado, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 6. Deixa eu tirar aqui meu rostinho bonito daqui para ter um estudo bem abrangente, sem nada atrapalhando, tá bom? Diz assim o texto sagrado: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que coisa interessante, né? Porque quando você pega aqui na Bíblia Sagrada o fato do texto está se referindo aqui no versículo de número 1 ao Senhor, você logo subentende que aqui está falando do Pai, ou seja, Isaías está falando de Jeová, tá? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, no alto e sublime, se está falando no alto, está falando de El Elyon, Deus Altíssimo, tá? O seu trono também está no alto. A Bíblia vai falar sobre os serafins, eu não quero entrar neste detalhe, mas aqui a gente poderia abordar a trisságia, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Perceba que aqui novamente, olha, Senhor, e aqui novamente vai entrar no seu singular. Porém, o texto que devemos abordar e prestar bastante atenção é esse daqui, olha. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba que o nós já faz a ênfase de mais de uma pessoa. O nós já faz a ênfase, ou dá ênfase mais de uma pessoa falando. Isaías vai responder esse nós dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Para quem que ele falou isso? Para justamente a pessoa que ele estava vendo assentado sobre o trono aqui, ó. Via o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então ele está falando daquela pessoa ali. Porém o texto ele vai mais adiante. Olha o que diz o texto aqui. Então vai, dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis. Então alguém vai ouvir e não vai entender. Vai ver, vedes em verdade, mas não percebeis. Então alguém vai ver, mas ao mesmo tempo não vai ver. Engorda o coração deste povo e faz pesados os ouvidos. Fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos e nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então tu percebe que Isaías está falando uma mensagem no versículo de número 10, que um povo vai ver, vai ouvir, mas não vai acreditar, não vai crer no seu coração. Por mais que esse povo veja, por mais que esse povo tenha o entendimento, né? O entendimento do que está acontecendo, eles não querem ver, eles não querem enxergar. Agora, olha o que é que o texto vai, para quem o texto está se referindo, né? Ou de quem o texto está se referindo. Livro de João, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o capítulo de número 12, o versículo é o versículo 36, 37, 38, 39, 40 e o 41. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada? Deixa eu tirar aqui meu rostinho aqui de novo para poder a sua tela ficar completamente livre, tá bom? Diz assim, olha: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus. Quem é que disse? Jesus. Retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Ele fez sinais, mas eles não criam. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. A palavra de quem? O profeta Isaías. Que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías capítulo 53, versículo de número 1.
Agora vem o versículo 39 em diante, que vai fazer alusão a Isaías capítulo 6. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes, deixa eu botar aqui no nosso lapisinho, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração, ou seja, não creiam, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Deixa eu botar aqui agora. Viu a sua glória e falou dele. Falou dele quem? O versículo 41 está apontando para o versículo 36 e disse Jesus. Tá? Então você pode apontar também para cá, o versículo de número 37, onde está dizendo que tinha feito tantos sinais diante deles e não criam nele. Então, quando João está escrevendo o seu evangelho, ele está aplicando a profecia de Isaías para Jesus. Agora, se nós voltássemos aqui, vamos voltar aqui o texto, e nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha, depois destas coisas, ouvi a voz do Senhor que dizia para quem? Para Isaías, que há de ir por nós. Quem? Nós quem? Até o ponto que você sabe, Isaías está falando do Pai. Agora, quando você chega no nós e vai para o Evangelho segundo escreveu João, você tem uma segunda pessoa sendo revelada. Então, se você vai para o Evangelho de João, capítulo de número 12, você tem um entendimento de que Isaías está falando de duas pessoas. Até então, duas pessoas. Perceba que o versículo termina dizendo: a fim que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Ok, olha o que diz o texto aqui. Não vejam com seus olhos, não ouçam com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado, ou seja, não se converta e eu os cure. Porém, o texto não acaba aqui. A gente vai lá para o livro de Atos, capítulo de número 28, livro de Atos, capítulo de número 28, e vamos ver agora o que é que Paulo diz. Deixa eu ver se consigo deixar minha carinha aqui bonita. Eu acho que dá para me... Opa! Aqui. Eu acho que dá para me colocar o meu rostinho aqui. Ah, não dá não. Deixa eu tirar ele daqui mesmo que fica melhor. Olha o que diz o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, e versículo 25 ao 27. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo. Preste bem atenção. Aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Você percebeu que o versículo de número 27, ele faz referência ao versículo de número 40 de João 12, e o versículo 40 de João 12 faz referência ao versículo de número 10 de Isaías, capítulo de número 6? Então, pastor, o que é que você está dizendo? É justamente aquilo que o texto está dizendo. Quando Isaías olhou e viu alguém assentado no trono, ele viu o Pai assentado no trono. Quando João vê o mesmo texto, ele fala que falou da glória de Jesus, ou seja, quem ele viu assentado no trono foi Jesus. Paulo vê o mesmo texto e ele aponta para o Espírito Santo. Ele está dizendo que quem estava sentado no trono era o Espírito Santo, porque era ele que estava falando como Isaías. Então, quem é que Isaías ele olha e vê no trono? Ele vê o Pai, ele vê o Filho e ele vê o Espírito Santo de Deus. Então, Isaías capítulo de número 6, ele revela a Trindade, ele revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez por isso seja fácil de entender o porquê desse motivo aqui, ó. Quem há de ir por nós, entendeu? Então, o versículo ele faz mais sentido quando você atenta para ele e percebe que esse nós faz referência àquele que está assentado no trono. E quem é que está assentado no trono? O Pai, o Filho
e o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, esse é um dos estudos que provam a revelação da Trindade na Santa e Sagrada Escritura, e eu tenho certeza que você vai gostar. Mande esse vídeo para alguém que você quer que conheça essa palavra, aquele que prega e aquele que estuda e aquele que dá aula. E mande também para uma testemunha de Jeová, amiga sua, tá bom? Fique na paz do Senhor. Se você não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal Uma Bíblia na Mesa. Fique na paz do Senhor Jesus.